E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu queria trazer algo diferente, de repente até criar uma série falando sobre isso, mas basicamente eu quero que você relaxe e a gente vai trocar um papo sobre tarefas, tá? Eu não quero que você fique anotando, eu quero só trocar uma ideia bem de boa, bem tranquila para você relaxar, para você descansar e aprender alguma coisa no final das contas. Então aqui não vai ter nenhum assunto extremamente complicado, é realmente para você relaxar e descansar. Ó, o Potter entendeu que aqui é um local para relaxar, para ficar tranquilo, então ele já está ali cheirando as lâmpadas, porque realmente é isso que eu quero trazer para vocês, essa tranquilidade em formato de vídeo. Porque uma coisa que eu percebo bastante hoje nos vídeos é que tem muita animação, muitos cortes rápidos, muitas falas muito rápidas, e eu quero ir um pouco contra tudo isso e falar com vocês sobre coisas importantes, só que de forma calma, tranquila, e que você chegue do trabalho e não tenha que consumir um conteúdo e sim relaxar enquanto escuta um conteúdo, tá? Como a gente pode ver, realmente o Potter entendeu, né? Que é o meu gato, ele entendeu do que se trata. Mas se bem que ele também ainda não comeu, né? Pera aí, vamos tirar ele aqui. Tá. Vamos lá. O que é isso aqui que eu tenho? O que é isso aqui que eu tenho no meu caderno, tá? Isso aqui é a minha lista de tarefas semanais. Então eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo eu não tenho lista de tarefa porque é o dia que eu descanso, tá? Mas eu também faço algumas outras coisas que não vêm ao caso, mas eu faço também, tá? Tem relação com criação de conteúdo e tudo mais. Mas enfim, quando eu me mudei para essa casa que eu estou atualmente, uma coisa que eu percebi é que eu precisava mudar extremamente os meus hábitos. Começando pela hora que eu estava acordando. Eu geralmente acordava muito tarde, acordava 7 horas para pegar no serviço às 8 horas da manhã, e aí eu tinha tipo um período de 30 minutos para me arrumar e sair correndo para trabalhar. E eu nunca gostei disso, nunca gostei do fato de eu ter que sair correndo para fazer alguma coisa, alguma tarefa. Eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, tranquilo, sem ficar me preocupando se eu tô atrasado, se eu não tô, ter um tempo de sobra, né? E para isso a gente precisa de organização, né? A gente precisa ter em mente tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente tem para fazer, o que não tem para fazer. E aqui está de novo o nosso. Tu vai deitar e vai ficar de boa? Se tu vai ficar de boa, aí beleza. Então tá, vai fazer companhia. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês acompanharem esse bebezão aí. Mas enfim, quando eu me mudei para cá, eu percebi que essa questão de não ter organização e eu estar sempre atrasado, sempre com a corda no pescoço, tudo que eu faço, que eu estava fazendo naquele momento, eu tinha que fazer com pressa. Então eu decidi que eu ia mudar isso e ia mudar completamente, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar um livro que se chama O Milagre da Manhã. É um livro desses que a maioria das pessoas, desses gurus de internet, vão dizer para vocês que não é bom, que é um livro que é esses livros de autoajuda, que tem um livro muito melhor, que os livros clássicos são melhores, e blá blá blá, tá? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, que vocês têm que levar para a vida de vocês, é que todo, toda opinião é diferente, toda opinião é diferente, ponto final, tá? O que eu quero dizer com isso? Você não pode tirar sua conclusão. Você não pode tirar a conclusão de alguma coisa se você nunca experimentou algo. Por exemplo, todo mundo fala que o livro Milagre da Manhã é ruim. Logo, não vou ler o livro porque todo mundo fala mal dele. Isso não existe. Não existe um mundo onde isso faça algum sentido pra mim. Porque, cara, beleza, gosto não se discute. Se alguém lê o livro, não gostou, por que que isso se encaixaria a mim, sendo que o meu gosto é muito diferente daquela pessoa? Ou meu gosto é parecido, mas existe muita coisa que aquela pessoa gosta e eu não gosto. Então toda vez que eu quero ler um livro, que eu quero ver um filme, eu nunca me baseio pela opinião de ninguém. Eu sempre assisto o filme, vejo se realmente é o que dizem ou eu vou gostar. Muitas vezes eu gosto, tá? Por exemplo, eu vi o filme Ghost.
GOAT, se chama G-O-A-T, GOT, alguma coisa assim. E, cara, o filme tava com uma pontuação terrível, tá? Não tava muito bom, todo mundo falava mal do filme. É um filme onde um protagonista quer ser jogador de futebol profissional, futebol americano, e ele conhece o atual melhor jogador da liga, e com isso ele passa por um treinamento extremamente difícil. E aí, cara, é um filme de suspense, é muito legal, eu gostei de verdade. E no final ele descobre que tem uma seita e que tá em volta de tudo isso, né? É uma seita. Então, assim, é um filme que teve uma nota ruim de recomendação, teve uma nota ruim das pessoas que assistiram, mas eu gostei. Eu gostei do filme. E ninguém pode dizer pra mim que o filme é ruim, porque eu gostei, ponto final. Gosto não se discute. Nunca deixem de assistir ou ler um livro, ou o que seja da vida de vocês. Não deixem é, o gosto ou a opinião das pessoas decidir se você deve fazer ou não, beleza? Acho que eu fui um pouco longe nessa questão, mas enfim, o ponto aqui é a gente conversar sobre tudo. E aí eu li o livro, né, O Milagre da Manhã, e esse livro simplesmente mudou minha vida, tá? Eu descobri que eu era uma pessoa matinal, porque eu achava que eu não era. Eu descobri assim que eu comecei a acordar mais cedo. Quem acompanha aí os vídeos no canal de rotina, vão ver que eu sou uma pessoa que acorda às 5h30 da manhã. Já acordei mais cedo, já acordei 4h30 da manhã para conseguir fazer as coisas antes do trabalho, e não era um sacrifício para mim. Por quê? Eu acordava às 4h30 da manhã, ia para academia, fazia minha meditação, leitura, eu fazia tudo antes de ir para o trabalho, porque quando eu chegava do trabalho, a única coisa que eu tinha para fazer era a minha janta e ir dormir. Pronto, acabou. A maioria das pessoas fazem depois do trabalho. Ah, vou correr, quando eu chegar em casa eu vou correr. Quando eu chegar em casa eu vou na academia. E aqui tem um ponto muito importante a se atentar, porque quando a gente chega em casa, depois do dia inteiro de trabalho, a grande chance de você procrastinar. Porque você está cansado, você passou o dia inteiro trabalhando. E eu percebia que eu tinha esse problema. Eu procrastinava, eu chegava, sentava no sofá e começava a mexer no celular infinitamente. Então, quando eu percebi isso, cara, eu decidi que eu ia mudar completamente. Opa, desculpa. Que eu ia mudar isso e mudei. Comecei a acordar mais cedo, fazer as coisas antes do trabalho. A primeira coisa que eu percebi foi que é extremamente silencioso às 4h30 da manhã. É extremamente calmo e dá muito mais vontade de fazer as coisas quando você cria esse hábito, cria vontade de ler, cria vontade de meditar, porque se você não for fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai ficar mexendo no celular? Você não acordou 4h30 da manhã para mexer no celular, né? Você acordou para fazer o que tem que ser feito. Então a chance de procrastinar é muito menor. Então tá aí algo que eu trouxe para minha vida, que é fazer as coisas antes do trabalho. Aqui eu vou ter que tirar a belezura de novo, porque ele tá atrapalhando, ele tá mexendo na lâmpada, ele tá incomodando porque ele tá com fome, tá? Agora é, deixa eu ver, 5h45, ele come às 6 horas, por isso que ele tá nessa de pular e chamar atenção. Mas enfim, vamos voltar aqui pra atenção do vídeo. Fazer as coisas de manhã antes do trabalho é muito mais difícil de procrastinar. Eu sei que é muito difícil se programar e tudo mais, mas aqui o que eu quero ensinar para vocês é exatamente isso. É se programar para conseguir fazer tudo o que você tem que fazer sem esforço. Literalmente sem esforço. Porque quando você tem uma lista de tarefa, você respeita ela, assim como eu respeito. Vocês podem ver que segunda-feira eu tenho aqui minha lista de tarefas, eu tenho aqui meditar, eu tenho ler, eu tenho o site que eu deveria dar uma olhada, que é o meu site, o YouTube, estou fazendo agora aqui para vocês, o Instagram, eu fiz vídeo para postar hoje, para postar amanhã, para postar hoje de noite, TikTok, que é minha conta Dark, academia, e-mail, Biostev, que isso aqui é a publi que eu tinha que fazer, já fiz, não roer unha, isso aqui eu já explico para vocês, e vender o Play, no caso vender meu videogame, porque eu estou numa fase onde eu tô trabalhando bastante, não tô tendo tempo pra jogar videogame, tá ali parado, e não tem por que ficar ali parado, eu não gosto de ficar olhando pra ele parado, sendo que, cara, sei lá, quis vender, quero vender, não tô usando, enfim, tá? Fiz o anúncio, tá feito. Quando você tem uma lista de tarefa e você respeita essa lista de tarefa, algo na sua vida vai mudar
E muito, muito, e vai mudar para melhor. Porque quando você tem isso daqui, você não tá mais à mercê da vida. Você não tá mais reagindo às coisas que acontecem. Sabe? Quando, por exemplo, você tem coisas a fazer, só que aí você se esquece ou acha que não vai dar tempo, não se programa direito. Cara, quando você faz isso aqui, eu faço uma lista de tudo que eu tenho para fazer na semana, tá? Segunda, terça, quarta, faço tudo que eu tenho para fazer na semana. E se eu tiver que acrescentar alguma coisa, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui eu acrescentei, isso aqui eu fiz segunda-feira, isso aqui hoje é terça, e eu tive que acrescentar isso aqui, ó, quanto tempo leva. Porque o Instagram, eu comecei a programar melhor os vídeos que eu vou fazer no Instagram em si. Então aqui, quanto tempo leva, é um tipo de vídeo que eu crio pro Instagram que ele vai ter que ser feito amanhã. E aí eu já gravei, já me programei e já tá, cara, editadinho, prontinho para postar amanhã. Então você vê que se eu tivesse simplesmente deixado a minha mente fazer esse trabalho, provavelmente esse vídeo não estaria pronto. E é algo que eu preciso fazer, é algo que precisa ser feito. E é algo que tá dando certo. Se eu parar de fazer, cara, a coisa pode desengrenhar. Então, se eu não tiver bastante programação, se eu não tiver uma lista de tarefas, eu tenho certeza que em algum momento eu vou me perder e isso não é bom pra mim, óbvio, óbvio. Eu sou meu próprio chefe hoje, rapaziada. Então, assim, quando eu tenho publis, eu preciso colocar, me programar para fazer as publis. Ó, DSNV, aqui amanhã eu tenho que fazer uma publi para minha marca, a DSNV, minhas camisetas. Então, cara, eu não vou me esquecer disso, porque todo dia de manhã eu levanto, eu tomo meu café, eu faço minha leitura, faço minha meditação e venho aqui ver o que eu tenho para fazer no dia. Se eu tiver mais alguma coisa que eu quiser acrescentar, eu acrescento aqui, vou acrescentando, vou acrescentando. Ó, por exemplo, aqui é da semana passada, ó. Vou mostrar pra vocês. Opa, dei um tapão na câmera. Volta. Aqui é da semana passada, ó. Vocês podem ver que, cara, ó, tive que acrescentar coisas. Vendeu play, não foi. Almoço com a família, eu acrescentei, porque eu me programei, porque, né? Provavelmente coloquei da terça, coloquei aqui. Vídeo mostrando meu caderno, foi o que eu já fiz pro YouTube, tá aqui. Então aqui, ó, vocês podem ver que tem algumas listas que são menores que as outras, porque eu fui acrescentando. Tem dias que a gente tem mais coisas para fazer e dias que a gente não tem tanto. Mas se a gente não ter essa visão geral de um plano da semana, a gente fica à mercê. Então, essa programação aqui é necessária, rapaziada, é necessária, até para o trabalho de vocês, tá? Se você quer se tornar um profissional melhor, você precisa ser um profissional que tem programação, um profissional que tem uma visão geral. E você pode fazer também uma visão geral, não só da semana, mas uma visão geral, como eu já mostrei aqui para vocês, eu vou deixar aqui no card para vocês, uma visão como essa, de longo prazo, né? Um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Eu já mostrei isso aqui para vocês, vou deixar aqui no card de como fazer, se você se interessou. Mas é isso. Esse é o motivo pelo qual você precisa disso. E isso aqui mudou minha vida. Isso aqui literalmente mudou minha vida. Hoje, agora, eu não ruí unha. Não, hoje eu ruí unha. Então, eu vou botar o X porque eu ruí unha hoje, tá? Mas eu respeito isso daqui e eu sei que amanhã eu vou olhar essa tarefa aqui de não roer unha e eu não vou roer. Então você pode colocar várias coisas, não só em questão de hábitos, mas você pode colocar coisas que você quer mudar também, né? Eu coloquei roer unha, mas você pode, sei lá, você tem um vício aí, alguma coisa, parar de fumar. Fumar um cigarro somente no dia. Não fumar nenhum cigarro. Tá entendendo? Desculpa, tava ajeitando aqui a câmera. É, Então é isso, é isso. Esse é o motivo pelo qual eu tenho essa lista de programação e esse é o motivo pelo qual você precisa dessa lista de programação, dessa vista geral da semana, porque caso aconteça algum imprevisto, você pode tirar alguma coisa, colocar para outro dia, você pode, sabe, se programar, literalmente. É isso que você está fazendo, você está se programando para não viver uma vida à mercê de tudo. Você literalmente vive a vida que você quer viver, porque você é uma pessoa que se programa e que não deixa aí a vida te levar no banco do carona. Tá bom, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um papo bem tranquilo, bem leve, para você relaxar, para você desestressar, botar no fonezinho, ficar de boa aí, 10 minutinhos só escutando algo leve, tranquilo e no final das contas aprender alguma coisa também, né? Eu não queria trazer um conteúdo extenso, eu queria trazer algo bem leve, bem de boa, assim, mostrando para vocês, trazendo algumas ideias que eu tenho, né? E se você gostou,
e quer fazer, faça aí na sua casa. Só o que você precisa é de um caderninho, pode ser qualquer um, faça, tá? Coloque hábitos que você quer aprender, que você quer melhorar, que você quer parar de fazer, tá certo? Isso vai te dar uma visão muito melhor da sua semana e mais pra frente aí, daqui a é, longos anos, você vai ver que vai fazer uma baita diferença, tá? E é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo, mais tranquilo, mais de boa, para mim trazer mais conteúdos como esse, porque eu gostei de trazer conteúdos como esse. Vocês podem ver, esse aqui é o terceiro vídeo que eu trago nesse formato, porque realmente atraiu muito minha atenção, porque eu me sinto mais à vontade gravando dessa forma, mostrando, desenhando, sabe? Desse jeito aqui, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo também, é claro, comenta aí embaixo que vai fazer total diferença pra mim, tá bom, pessoal? Tamo junto, falou e até o próximo vídeo.